Olá, muito bom dia para você. Os números de casos e mortes por dengue seguem em escalada em Minas Gerais. Em Patos de Minas, o segundo óbito foi confirmado conforme o boletim do estado. Daqui a pouco mais informações e você vai ver também no 30 Minutos desta terça-feira, 11 de abril. Varjão de Minas investiga morte suspeita de criança por dengue. Radar na Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas, é instalado em outro trecho da via. Ponte sobre Ribeirão de Chulo desaba quando o caminhão passava no local. Anabolizantes e esteroides para fins estéticos são proibidos pelo Conselho Federal de Medicina. O governo federal exige que redes sociais retirem mensagens de violência e ameaças a escolas. Essas e mais informações agora no 30 Minutos. Onze cursos do Unipan são destaque no Índice Geral de Cursos e Conceito do MEC. O Centro Universitário de Patos de Minas foi destaque entre as universidades avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O reitor Henrique Miranda explica que o Unipan também foi referência no IGC, Índice Geral de Cursos, que é avaliado por meio do somatório dos CPCs, sendo uma das 496 instituições de ensino que obtiveram notas 4 e 5 dentre as 2.012 avaliadas. Nós estamos muito felizes porque o ENAD que foi feito em 2022, nós tivemos 11 cursos que participaram. Vocês sabem que o ENAD é aquela prova que os alunos fazem ao final do curso superior. E os nossos alunos, eles têm o CPC. O CPC é resultado, conceito preliminar de curso, é o resultado dessa prova ENAD que os alunos fazem. O MEC usa uma escala que vai de 0 a 5 e nessa escala os nossos 11 cursos tiveram CPC ou 4 ou 5, o que demonstra realmente que os nossos alunos foram muito bem na prova ENAD. 7.997 cursos foram avaliados pelo MEC e o Unipan figura entre os 3.278 com CPC 4 ou 5. O Unipan obteve IGC 4, que também é uma nota muito boa, que coloca o Unipan entre as 20% melhores universidades do país. Nós estamos entre os 6 melhores centros universitários de Minas Gerais. Além disso, tudo isso é complementado pela nossa nota como recredenciamento de centro universitário, que no MEC é nota 5, é nota máxima. Então, uma alegria imensa poder demonstrar pelos indicadores que nós realmente oferecemos um serviço educacional de qualidade. Henrique salienta que o resultado é fruto da consistência do trabalho prestado pelo Unipan e que o objetivo é melhorar ainda mais as médias obtidas. E veja só, mesmo com a pandemia, nos 2 anos que nós estivemos com o modelo letivo remoto, a qualidade do serviço educacional não caiu, porque esses alunos que fizeram ENAD em 2022 vieram do processo de pandemia e mesmo assim obtiveram excelentes resultados na prova ENAD, que confluiu para o CPC, para o IGC. E uma coisa muito importante dizer é que nós temos cursos na nossa instituição que são reconhecidos e estão entre os cursos melhores do país, como é o caso, por exemplo, do nosso curso de Letras, que obteve CPC 5, o que coloca o curso de Letras do Unipan em projeção nacional. Já aqui no 30 Minutos, preços de apostas lotéricas vão ficar mais caros. O governo federal exige que redes sociais retirem mensagens de violência e ameaças a escolas. E radar na Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas, é instalado em outro trecho da via. A Prefeitura de Patos de Minas realocou o radar na Avenida Fátima Porto. Para os motoristas é preciso haver conscientização. A fiscalização eletrônica de velocidade, conhecida como radar, ficava localizada na descida do prolongamento da Avenida Fátima Porto, no sentido do bairro Jardim Esperança ao Cidade Jardim. Agora o radar está localizado no mesmo sentido, porém antes da virada que dá acesso ao bairro Jardim Califórnia. Alguns motoristas aprovaram a mudança. Eu achei que foi bom, porque antes daquela curva perigosa, né? Mas as placas avisando lá ficou um pouquinho, muito perto ainda, era para trás ainda, mas ficou ótimo, viu? Porque ali que precisava, porque aquele entrocamento ali era muito perigoso. Lá é melhor sim, porque devia ter o trevo lá, né? O balãozinho, aí acho que ficou bem melhor. Já para esse motorista não faz diferença. O que deve mudar é o pensamento dos motoristas.
Adianta um pouco, mas nem tanto, né? Porque passou que seja, pisa mesmo, né? Aí não adianta muito não, né? Mas ajuda, tem que inibir isso aí, né? Porque não é tão justo assim estar correndo, igual aconteceu aquele fato lá na Marabá, né, cara? Na faixa, a pessoa foi atropelada e faleceu, né? Complicado, né? Mas infelizmente muita gente não pensa assim, né? O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides, androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A norma foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A partir de agora, as terapias de reposição hormonal somente estão autorizadas para casos de deficiência específica comprovada ou de deficiências diagnosticadas em que os usos dos medicamentos tragam benefícios cientificamente comprovados. A mudança foi depois que 6 sociedades médicas divulgaram uma carta conjunta para a regulamentação devido ao aumento do número de casos de complicações pelo uso indevido dos hormônios. Agora tem giro de notícias aqui no 30 Minutos e a gente começa falando das 6 modalidades de jogos da Caixa Econômica Federal que foram reajustadas em 50 centavos. Os novos valores serão aplicados a partir do final deste mês. As apostas lotéricas vão ficar mais caras a partir do dia 30 de abril. O reajuste será de 50 centavos na Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Time Mania e Dia da Sorte. Os preços não eram reajustados há 3 anos e a Caixa Econômica Federal justifica o aumento para repor a inflação acumulada, mas não informou se os valores dos maiores prêmios ficarão mais altos. Os prêmios são definidos com base no percentual do valor arrecadado em cada concurso. A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Maceió, foi ocupado nesta segunda-feira por cerca de 1.500 integrantes do MST e de outros movimentos sociais. Eles pedem a exoneração do atual superintendente do INCRA em Alagoas, César Lira, e que o engenheiro José Albiratã Rezende Santana ocupe o cargo. Além disso, também reivindicam retomar a pauta da reforma agrária. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, exige que as redes sociais criem canais abertos e ágeis para atender às solicitações das autoridades policiais para a retirada de perfis com conteúdos que fazem apologia à violência e ameaças a escolas nas plataformas. O ministro cobra ainda monitoramento ativo nas redes sociais e disse que as empresas serão notificadas nesta semana sobre perfis e conteúdos suspeitos identificados pelo Ministério em conjunto com as polícias dos estados. 511 perfis foram identificados somente no Twitter nos dias 8 e 9 de abril. Nós estamos também numa fronteira em que oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando, de algum modo, limitar a chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando nesse momento, de adolescentes mutilados. Pois é, ainda sobre essa onda de violência e ameaças em escolas, um adolescente de 17 anos da cidade mineira de Mateus Leme foi detido nesta terça-feira. Com a ajuda de 2 primos, ele fez um vídeo e publicou na rede social sobre um atentado que faria em uma escola. Um outro envolvido de 26 anos foi preso e o terceiro suspeito de 20 anos está foragido. Em Goiás, um estudante de 13 anos esfaqueou 2 alunos e uma professora em um colégio estadual de Santa Teresa de Goiás na manhã desta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que as vítimas foram socorridas e o estado de saúde delas é regular, sem ferimentos graves. O garoto de 13 anos foi apreendido. Já aqui no 30 Minutos, ponte sobre o Ribeirão de Chumbo desaba quando o caminhão passava pelo local. Varjão de Minas investiga morte suspeita de criança por dengue e Patos de Minas registra segunda morte por dengue esse ano. Para que esperar em filas quando você pode ter atendimento médico rápido, acessível e de qualidade? Na Mais Exames você encontra uma equipe médica multidisciplinar completa, além de poder realizar todos os seus exames com valores de tabela SUS.
endocrinologista, clínico geral, oftalmologista, dermatologista e ginecologista por apenas R$ 160 em até 6 vezes sem juros no cartão. Ligue já no 3814-1616 ou no WhatsApp 99862-1616 e agende o seu horário. Clínica Mais Exames, Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Mais uma morte foi confirmada em Patos de Minas esse ano, conforme o boletim do Estado divulgado nesta segunda-feira. O número de casos de dengue na cidade passa de 1.600. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Patos de Minas agora tem mais uma morte confirmada por dengue. A segunda esse ano. 1.610 casos de dengue foram confirmados, 185 a mais que no informe anterior. Os casos de chikungunya e zika permanecem os mesmos. Foram 11 confirmados para chikungunya e 1 de zika em Patos de Minas. Em Minas Gerais, o número de casos prováveis de dengue se aproxima de 180 mil, com quase 70 mil confirmações. A quantidade de mortes também subiu. Agora são 27 e 88 são investigadas. Outra morte por chikungunya também foi confirmada em Minas e chegam a 8 e outras 15 são investigadas. De chikungunya foram mais de 43 mil casos prováveis e quase 15 mil confirmados. De zika, são 200 casos prováveis no estado, com 14 confirmações. Na cidade de Varjão de Minas, os casos de dengue têm assustado a população. A morte de uma criança está em investigação e há suspeita de zika na cidade. Varjão de Minas, de acordo com o último censo realizado em 2021, está com 7.235 habitantes. Neste ano, foram notificados 101 casos de dengue na cidade. Porém, acredita-se que há mais casos devido grande parte da população possuir plano de saúde. Hoje nós temos notificados 101 casos de dengue aqui no município de Varjão de Minas. Uma coisa que a gente pontuou aqui dentro, dessa Câmara foi a questão de que a gente tem uma subnotificação muito grande devido a uma grande parcela da nossa população que possui planos de saúde, e acabam procurando atendimento através desses planos e a gente acaba, não conseguindo notificar toda a população. Então, hoje nós temos 101 casos, acreditamos numa subnotificação, mas é o que nós temos hoje. Um caso de Zika vírus está sendo investigado. É um caso, na verdade, de investigação, que eu não tive tempo de estar lendo todo o prontuário que foi enviado pelo hospital, mas é um caso em investigação, então não posso te confirmar que, de fato, seja um caso de Zika registrado no município. A Secretaria de Saúde diz que ações estão sendo tomadas e um dia após um mutirão de limpeza, encontrou um lote sujo novamente. Foi feito o mutirão de limpeza, foi 3 dias, todos os funcionários da atenção primária, as agentes de saúde, as agentes de endemias, nós também, eu e a Mariana, a gente também fomos nos quintais, nas beiras das represas, juntar o lixo, acumulado. Ficou limpinho, mas de nada adiantou. A gente voltou no dia depois, estava o lixo jogado de novo. E fizemos também o trabalho nas escolas, que foram feitos, trabalho sobre a dengue. Pois é, na tarde desta terça-feira, a ponte sobre o Ribeirão do Chumbo, afluente do Rio Oreado, desabou no momento em que uma caçamba passava pelo local. O motorista sofreu ferimentos leves. A ponte de madeira sobre o Ribeirão do Chumbo fica entre o distrito de Major Porto e a comunidade de Santa Maria e desabou quando um caminhão passava sobre ela. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, a ponte é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal e está parcialmente interditada desde julho de 2022.
O limite de peso de veículos que podem utilizar a ponte desde então é de 15 toneladas, devido à fragilidade da estrutura. Ainda de acordo com a Prefeitura, a contratação da mão de obra especializada para recuperar o local foi concluído no mês passado e o início das obras estava programado para os próximos 30 dias. A seguir a gente fala de futebol. O RT recebe reforço e segue os preparativos para o módulo 2 do Mineiro. Vamos falar de futebol, né? O RT estreia no próximo dia 29, no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A preparação da veterana já começou e tem reforço no elenco. O treino é o primeiro da semana que tem previsão de um jogo-treino contra uma equipe de Catalão do Goiás, que ainda não foi confirmado. Um novo jogador ingressou no elenco. Trata-se de Cleiton, que tem passagens pela Portuguesa Santista. É a primeira vez que ele vem para Minas Gerais. O clima aqui é um pouco diferente, né? Eu tô acostumado com um clima um pouco úmido da Baixada Santista. E aqui o clima é um pouco seco, então tô me adaptando ainda. Passei pela Penapolense, passei pelo Novo Horizontino, Bandeirante de Birigui, fui pro Barbalha do Ceará, o NIRB na Bahia. E hoje aqui o RT. Fábio se apresentou há cerca de 2 semanas. Segundo ele, o mesmo vem conseguindo se adaptar bem ao clube. Não senti nenhuma diferença, cara. O clube aqui já estava bem estruturado, apesar de estar parado, né? Estava bem estruturado, uma diretoria, uma comissão técnica de excelência. Então, não senti dificuldade nenhuma, não senti diferença nenhuma. Estão oferecendo tudo, né, que a gente precisa para desempenhar um bom módulo 2 aqui em Minas, e tem tudo para dar certo. Para o lateral, o fato de muitos especialistas considerarem esse módulo 2 como um dos mais difíceis da história não muda a preparação. Com toda a seriedade, com todo o profissionalismo, eu acho que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho. Com certeza é um Boa Esporte, é Betim, tem alguns times, né, cara, que vão dificultar. Na verdade, todos têm boas equipes, mas alguns brigam sempre na prateleira de cima, né, como a URT. Mas eu acho que assim, a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, se preparar da melhor maneira possível para, independente do adversário, a gente buscar sair vitorioso. Tomara, né, que o trabalho de preparação dê certo para que o RT volte então ao seu devido lugar, que é o módulo 1, né? A elite do futebol mineiro aí, para voltar a disputar com os clubes da capital, para voltar a disputar aí em sua melhor fase, da qual não deveria ter saído nunca, né? Que é o módulo 1 aí do estadual. Terminando 30 minutos, vem aí Gui Boaventura, mas antes dá tempo da gente falar de um recadinho especial aí do Memorial Vita para você. Nós do Memorial Vita somos especializados em assistência familiar, oferecendo acolhimento e amparo nos momentos mais delicados. Nosso foco é transformar amor em homenagem, mantendo viva a memória de quem se foi e proporcionando conforto e apoio a quem fica. Oferecemos aos nossos clientes benefícios em vida e um atendimento cuidadoso e humanizado. Possuímos uma capela ecumênica que permite todo o conforto espiritual necessário para as famílias nos momentos de dor. Contamos com salas climatizadas e quartos confortáveis para recepcionar os familiares de quem deixou saudade. Além de um laboratório de tanatopraxia que dispõe de um time de especialistas aliado a recursos tecnológicos de ponta para que todo o processo seja realizado com o máximo de respeito às memórias de uma vida. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças. E olha só, o Memorial Vita oferece a melhor estrutura para homenagens com planos a partir de R$ 33. Não fica tempo não.